Como o próprio Oséias diz, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, muitas das vezes as pessoas confundem, né? Porque falta conhecimento. Mas é importante a gente entender esse processo da igreja, né? E na realidade a gente também tem aí nesses 7 anos, né, que tribulação aqui embaixo na terra e no céu acontecendo algo. Primeiro vem esse tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, né? Aqui retrata no capítulo 5 e a sua noiva, né? Que ali será um momento de celebração do casamento, né? Será a grande festa. Então, isso é importante a gente entender. E então, dentro dessa perspectiva, né, da escatologia, é importante a gente saber, primeiro, que é necessário ter conhecimento em relação à palavra de Jesus. É muito importante você estudar, você compreender quais são os caminhos, quais são os processos em que a igreja precisará de passar para alcançar essa grande vitória, né? Então, começamos ali na escatologia com as 70 semanas de Daniel, entendendo quais eram, na realidade, além daquela profecia ser para o povo ali de Israel que estava cativo em Babilônia, e a qual ficaria ali 70 anos preso em Babilônia, né, que na realidade era uma profecia, literalmente aquilo que foi falado seria cumprido no campo terreno mesmo, né? E Jeremias havia profetizado 70 anos de cativeiro, mas Deus usou essa história para trazer de forma profética para a sua igreja. Então é preciso de compreender essas coisas. E aqui na escatologia, então, a gente precisa de compreender essa questão. Primeiro, hoje nós estamos aqui vivendo naturalmente. A gente acredita que haverá o arrebatamento, esse rapto com força. Enquanto esse arrebatamento acontece, em cima, na parte celestial, o tribunal de Cristo para coroar, galardoar as pessoas que fizeram a obra de Deus. E logo após isso aí será o casamento de Cristo com a igreja, enquanto aqui embaixo o período é terrível, são 7 anos chamados de grande tribulação, onde esse período de 7 anos será dividido em duas partes, né? 3 anos e meio ou 1260 dias, e depois 3 anos e meio mais 1260 dias. Essa primeira parte, quando Jesus sobe, aqui se apresenta, por exemplo, o mundo vai estar em caos, com certeza, mas surgirá alguém, segundo algumas visões, político, um grande político, que vai trazer uma falsa paz para o mundo de uma forma geral, globalizada. E haverá um acordo com Israel, com as potências maiores do mundo, e Israel fará um acordo. Esse acordo está dentro dele a construção do terceiro templo, a volta das festividades solenes de Israel. Então haverá esse acordo. Mas, na realidade, nesse período também há o surgimento do anticristo, né? E aqui dentro desse período aqui vai aparecer 3, digamos assim, personagens, né? Que aparecerá aqui o grande dragão, né? Que é o anticristo, o profeta, também surgirá aqui o falso profeta. E isso vai confundir as pessoas, né? Então isso vai ser algo que vai trazer muita confusão. E esse anticristo, ele será alguém que trará uma falsa paz. E essa falsa paz vai durar aí, esse período mais ou menos, 3 anos e meio. Então, quando Israel constrói o seu terceiro templo, quando começa as festividades, então esse anticristo revela realmente quem ele é. E aí há uma ruptura nesse acordo. E ele, de certa forma, sequestra o templo que foi construído para adoração a Deus, né, e para que os judeus tivessem paz e que pudessem fazer as suas solenidades. Então ele toma de assalto e começa a profanar esse templo e usa para o seu bem-querer e fazer as suas orgias. A partir deste momento começa de fato a grande tribulação. E é aqui neste momento, por exemplo, é que começará ali a questão dos 7 selos serem abertos, né? Então ali começa, na realidade, o derramar da ira de Deus sobre a terra. Então perceba que esses 3 anos e meio na terra será grande, terrivelmente
assustador, será nefasto, será algo assim inimaginável, porque além do inimigo já está trabalhando aqui, trazendo terror para os judeus e para todos aqueles que pronunciam o nome de Cristo, mesmo aqueles que ficaram, né, que não subiram, mas que conhecem a palavra de Deus e sabem o que está acontecendo, haverá uma perseguição ferrenha, né? E aqui nesse período aqui embaixo o inimigo mesmo vai impor suas regras, né? Aqui nesse período aqui será um período de fome, de guerra, de morte, será algo horrível. Não existe nenhum filme de Hollywood que possa retratar a realidade que será nesse tempo. Então, além do inimigo estar massacrando, Deus também está derramando a sua ira. Aqui a gente pode aplicar, na realidade, aquela fala, não tem nada ruim que não possa piorar. Nesse período vai piorar. A coisa vai estar ruim, mas com o derramar ali da ira de Deus, realmente vai ficar muito ruim. Então começa ali os 7 selos a serem abertos. O último selo a ser aberto pronuncia as 7 trombetas. E aí começa outro período de grande tribulação, onde as trombetas são trocadas e cada uma traz desgraça literalmente para a terra. Depois das 7 que passa, abre o 7 selo, que toca as 7 trombetas, vem as 7 taças ou 7 castiçais de Deus, derramando literalmente a ira de Deus sobre o povo, sobre tanto judeus quanto aqueles que não creram na palavra de Deus, quanto aos que ficaram, né, aos que se desviaram da palavra, quanto ao ímpio. Será todos colocados dentro de um mesmo pacote, serão realmente, passarão pela prova do fogo. E aí aqueles que resistirem ainda terão uma segunda chance. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aqueles que subirão, ou aqueles que alcançarão a primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição será algo muito difícil.